Bom dia, boa tarde, boa noite. Os que chegaram agora para a terceira aula, a gente vai dar continuidade agora para o prosseguimento em relação ao primeiro cadastro cliente que a gente está desenvolvendo, a base de dados. Já vimos aí caso dos elementos pré-definidos para se evitar a digitação e agora a gente vai trabalhar com uma pequena consulta e relatório. Abrindo o cadastro de cliente. Tivemos a nossa tabela já pré-definida. Segunda aula definimos os pré-campos, os campos com armazenagem já pré-definida, ok? Determinamos quais seriam os campos e a chave primária. E agora a gente vai fazer de maneira básica uma consulta e depois um relatório. Você pode fazer relatório diretamente de uma tabela, tá? São maneiras que você vai ao longo do tempo achando qual a maneira que você poderia utilizar melhor. Eu utilizo sempre uma consulta, que eu posso modificar sem fazer alteração na tabela, modificar essa consulta várias vezes e alterar meu relatório mais facilmente, tá? A gente vai aqui em criar. Nós temos duas maneiras, que é o design e o assistente. O assistente de consulta, para quem está começando, fica uma coisa mais básica, tá? Depois a gente vai passar sobre referência cruzada, duplicados e não coincidentes. Vamos trabalhar com uma simples. Seleciona-se aqui a tabela, caso você tenha mais tabelas. A chave primária da consulta. E quais os campos que você quer nessa consulta. Nesse caso dessa consulta, eu só vou querer esses dois campos, nome e endereço. Ok? Vamos visualizar as informações. A gente pode dar um título para essa consulta. Ó. Da mesma maneira que eu boto TB underline para toda a minha tabela, para consulta eu boto CN. Clientes, ó, CN, clientes, consulta. Eu identifico que seria uma consulta. Ela já se abre automaticamente e aqui você percebe que os campos que eu selecionei na consulta já estão disponíveis, certo? Só um momento. Então aqui na tabela, se por acaso eu entrar com novo, tá vendo? Não, depois eu vou mover essa parte aqui de maiúsculo minúsculo. Estou preenchendo na minha tabela aqui todos os dados necessários, tá? Mas na minha consulta eu só preciso de dois dados relacionais básicos. Se eu abrir a minha consulta agora, ela já vai estar puxando mais um dado, já o dado que eu preenchi novamente, correto? Então a consulta eu poderia incluir mais campos, ó, posso vir em modo design. Essa é uma maneira de eu identificar e modificar. Vamos fazer de novo, tá? Ó, a partir da minha tabela eu criei uma consulta. A partir dessa consulta, com o meu assistente que eu criei aqui, o assistente de consulta, eu puxei dois campos distintos, nome e endereço, tá? Caso não seja suficiente, depois que eu já criei essa consulta a partir da minha tabela, eu posso, em modo design, adicionar mais campos a essa consulta. Vamos dizer que eu queira, além do endereço, eu queira o bairro. Ó. Arrastei para cá ou dou dois cliques, tanto faz, tá? Depois nós vamos com calma ver em consultas as partes de critérios e classificação. Interessante aqui também, você já pode definir decrescente ou crescente a partir do primeiro ou do último, tá? Depois a gente pode botar de A a Z, classificar por ordem alfabética, botar critério que apareça tal nome ou não. Nós vamos trabalhar com isso mais tarde.
Então aqui eu tenho a tabela e aqui eu tenho a minha consulta, quais campos que eu quero consultar. Eu acabei inserindo mais um campo bairro, pode ser todos ou menos, ok? E aí, quando eu abro a consulta, já me aparece um novo campo aqui, tá? Então, relembrando aqui, eu vim criar assistente de consulta, criei uma consulta através da minha tabela com nome, endereço, e logo depois acrescentei o campo bairro, vindo em design, na minha tabela, inserindo mais um campo que eu quisesse. Se eu quiser, por exemplo, o número, dou 2 cliques ou arrasto. Ele vai entrar aqui. Posso ir alterando essa tabela aos poucos. Ó, já entrou o número. Entenderam? A partir da consulta, aí sim eu gosto de criar o relatório. Aqui eu entrei em modo design, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Vamos criar através de um assistente, tá? Aqui, ó. Fica mais fácil para quem está pegando. Eu poderia selecionar a tabela e puxar dela e fazer um relatório. Mas eu prefiro puxar das minhas consultas, porque as consultas eu posso ir aos poucos alterando sem mexer na estrutura da minha tabela. Minha chave de identificação e os campos que eu quero. Nesse caso eu não quero o campo número. Vou avançar aqui uma estrutura, tá? Nível de agrupamento, eu boto geralmente minha chave primária, que ela vai identificar a meu relatório através da chave primária, que é o número do código daquela consulta. A gente vai ver isso mais tarde, tá? E por nome. São agrupamentos, tá? Por bloco, por estrutura de tópicos ou níveis. A gente vai ver isso passo a passo depois numa parte mais... Aqui ele me dá algumas opções de layout. Então isso aqui fica a critério de vocês, porque eu depois geralmente eu faço, e a gente vai mostrar no design de relatório, eu faço isso ao meu gosto. Não utilizo muito essa parte. Mas vocês podem utilizar para quem está começando. Deixa eu só renomear aqui, que eu não renomeei lá. Deixa eu fechar ele aqui. Vou renomear, porque como eu disse, ó, eu gosto de identificar. Então no relatório eu boto RT, tá? RT, CNTB são prefixos para identificar mais fácil depois tabela, consultas e relatórios. No meu caso, o relatório, eu puxei da consulta, tá? Se lá na tabela, no preenchimento da tabela, eu inserir mais algum nome, certo? Foi preenchido lá na tabela. Se eu abrir minha consulta, vai estar o novo preenchimento aqui, porque eu peço na consulta que ele salve por índice. E já no meu relatório, novamente, vai aparecer. Ó. Já tem um relatório de clientes aqui, medida que vai sendo cadastrado. Tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com o conceito do design, para a gente poder alterar esses designs e criar o formulário. A gente vai começar a modelar melhor esse banco de dados a partir de uma tabela, uma consulta e um relatório. Depois a gente entrar na parte de programação VBA para a gente adequar algumas funções. Ok? Valeu. Qualquer dúvida, se inscreva aí no canal, galera.